Oi, oi, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio do Carioca Connection. Meu nome é Alexia e eu estou aqui com o Foster. Hoje nós continuamos falando sobre pequenos experimentos, né, Foster? Sim, hoje é mais um experimento. E antes do experimento, como que você está? Eu também. E você? Eu estou muito bem. Então, no último episódio, quer dizer, o episódio anterior, a gente começou a falar sobre um livro que se chama Tiny Experiments, em inglês, ou seja, pequenos experimentos. Não é preciso voltar e escutar o último episódio. Não é preciso. É, você não precisa, mas eu acho que faria mais sentido. Sim. Fez sentido isso? Sim? Tá bom. Então, vamos lá, Alexia. No último episódio, falamos sobre o livro, algumas das ideias. O modelo que ela pede para seguir, né? De Sim, como fazer esses pequenos experimentos. E hoje a gente vai falar sobre as nossas experiências pessoais, mas também sobre algumas barreiras mentais que a gente encontra ao fazer esses pequenos experimentos. sim. E só para resumindo, um pequeno experimento pode ser tão simples quanto você pode falar: eu vou fazer qualquer ação, qualquer coisa que você quer fazer na sua vida, Queira. queira fazer, por quanto tempo. Então, por exemplo, eu vou escrever todos os dias por 20 minutos por 20 dias. É basicamente isso. Cometer a fazer uma ação por um período definido. Cometer a fazer. Eu queria falar to commit. É, Fazer compromisso? se comprometer Se comprometer. a fazer. E é isso. Ou então, prometer a si mesmo a fazer tal coisa. É, você está fazendo um pacto com você mesmo. Sim. Enfim, e nisso tudo a gente tem 3 barreiras mentais, né, que eu acho que eu tenho, o Foster tem, muita gente aqui tem, que são perfeccionismo, ou seja, se não tá perfeito, esquece. O escapismo, ou seja, tô muito confortável do jeito que eu tô, por que que eu vou me meter nessa? Não tô afim. E o cinismo, né, quando você acha que aquilo não vai funcionar, você desacredita naquilo. Sim, E esses 3 podem impedir de você fazer esses pequenos experimentos que talvez possam mudar a sua vida. sim. Então, mais ou menos, a ideia, você pode fazer só um experimento. Um pequenininho, um pequeno experimento, mas quase sempre uma das coisas vai aparecer, ou cinismo, ou perfeccionismo, ou escapismo. Alex, você acha que você tem a tendência de cair numa dessas barreiras mentais? Eu acho que eu caio tanto no perfeccionismo quanto no cinismo. Tá. Você pode explicar o que quer dizer cinismo para você? É quando você é cínico, né, é quando você, literalmente acha que aquilo não vai dar certo pra você. Hum, tipo, não adianta, eu não sou capaz de fazer isso. Você pode ter, por exemplo, pode ser cínico sobre o mundo inteiro, mas neste contexto, mas tipo, eu não vou conseguir o pequeno experimento, Sim, né? exatamente. E o perfeccionismo, eu acho que eu não preciso explicar, mas é a pressão de fazer tudo perfeitamente. E se não for feito perfeitamente, você não vai gostar daquilo, ou então as pessoas vão te julgar, ou enfim, coisa assim. Sim, que é uma barreira enorme para mim, imagino para muitas pessoas que
quase nem é perfeccionismo. Como é que fala? Perfeccionismo. Perfeccionismo. Mas a ideia é que eu preciso estar pronto antes de começar. Sim. Sim. E o meu pequeno experimento... Peraí. Antes, o escapismo. Quando você tá cômodo com a sua vida, você tá bem com aquilo e você não quer colocar nada de novo nela porque você tem medo do resultado, né? Então, tipo assim, não vou fazer aquilo não, tô bem. Sim, no livro, ela dá muitos exemplos, porque eu pensei, escapismo é uma coisa mais radical, mas não, do jeito que ela explica, é uma coisa muito mais banal, digamos. Uhum. Então, por exemplo, ao invés de fazer seu pequeno experimento, você fica nas redes sociais ou assistindo muita televisão, ou, por exemplo, uma coisa que eu faço muito, eu limpo a casa ao invés de fazer a tarefa que realmente quero fazer. O que é ótimo porque a nossa casa sempre tá limpa, só deixando claro aqui. Sim, mas eu uso, tipo, eu adoro limpar a casa enquanto eu estou escutando podcast ou audiolivros. Uma forma de escape. Sim. Enfim, Alexia, você ia falar sobre o seu pequeno experimento. Sim, o meu pequeno experimento. Eu não sei se todo mundo sabe, mas eu faço aulas de cerâmica uma vez por semana. Todo mundo vai saber. E eu tô numa fase com a minha cerâmica que eu tô querendo experimentar para ver se as minhas peças são vendidas ou não, se as pessoas comprariam as minhas peças ou não. E eu tive uma peça que eu fiz agora que é como se fosse um suporte para brincos, é a forma mais fácil de explicar, que todo mundo amou, e eu fiquei chocada com isso, porque pra mim foi uma das coisas mais simples de pensar e fazer. E eu postei no meu Instagram, as minhas amigas da cerâmica amaram, todo mundo amou no Instagram, e eu fiquei assim: que interessante, é uma coisa fácil de fazer, eu gostei de fazer", começa por aí, eu gostei de fazer, eu gostei do resultado, e eu tô a fim de fazer. Aí entra a parte do perfeccionismo, porque pra mim, se você não tiver uma peça perfeita, as pessoas não vão se interessar em comprar. E a cerâmica é uma coisa muito pessoal, né? Porque, pra mim, pelo menos, ser ceramista, você tá deixando lá a sua marca do seu dedo, das suas mãos, a sua força. Então é uma coisa extremamente pessoal. E Posso, tipo, peraí, só um minutinho, só acabar meu raciocínio. E por ser uma coisa muito pessoal, nunca vai ser perfeito. Só que ao mesmo tempo, uma peça para venda, nas nossas cabeças, tem que ser perfeita. Então é muito interessante ter essa batalha dentro de mim. mas, ao meu ver, na cerâmica, não existe uma peça perfeita, né? Faz parte. E uma amiga minha da cerâmica, que, enfim, tá, eu acho que na Bélgica agora, ela foi visitar um estúdio de cerâmica e ela tirou foto de uma frase de uma ceramista em inglês, tá? Então eu vou ler em inglês. Então, ceramists, we arrange things and hope and pray for success, but in the end, it is the natural forces that determine and leave the final imprint. Você pode tentar explicar isso em português? Então, como nós ceramistas, né? Os ceramistas, a gente espera que cada peça saia do forno de uma forma que obtenha sucesso, ou seja, não exploda dentro do forno, que o vidrado, que é o glazing, saia bem, que a pintura saia bem, que tudo saia bem, mas, na verdade, as forças naturais daquela peça é que vão deixar a impressão final, ou seja,
Tá fora do seu controle. Sim, É mais ou menos isso. exatamente. Bom, agora eu posso fazer algumas perguntas para você, Alex? Sim? Então, não lembro quando, mas eu lembro que a gente gravou um episódio quando você estava no comecinho da sua jornada com cerâmica. Você lembra quando você começou? Ai, faz 1 ano e meio? Só? Acho que sim. Então, olha aí, gente. Alex está fazendo cerâmica. Vocês falam assim, fazendo cerâmica? Sim? Indo, fazendo workshop toda quarta-feira por menos de 2 anos. Não é workshop, é aula mesmo. É aula, sim. E você já chegou ao ponto que pessoas estão amando suas peças e você está querendo vender. Sim. Então eu só queria te dar parabéns, amor. Obrigada. Todas as suas peças são tão bonitas. E aí temos o cinismo. Não, e aí o que eu combinei comigo mesma, e conversando com o Foster, é que eu ia fazer 6 peças de suporte de brincos. Eu ia fazer 6 peças de formas de diferentes glazings, diferentes vidrados, etc, mas com o mesmo propósito. Tá. E eu ia ver se essas peças são vendidas ou não, no final de tudo. Posso te perguntar por que você escolheu 6? Ah, sei lá. Tá. Então, colocando isso na perspectiva de pequenos experimentos, primeira coisa é o propósito. Por que você está fazendo? Porque eu sou curiosa pra ver se alguém compraria uma peça minha. Mas também você realmente tem muito interesse e curiosidade sobre a cerâmica e Sim. artes. Você se considera ceramista? Não. Mas não mesmo. Não. Cinismo. Não, 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 não. Não, eu ainda não cheguei a esse ponto. Eu não acho que eu seja ceramista. Eu entendo. Aí é uma outra discussão. É. Eu entendo. Bom, então o propósito para você é simples. Você já ama fazer e você quer continuar e ver o que acontece quando você compartilha seu talento com mais pessoas. Sim, Então, segunda coisa é ação. sim. Ent- Já comecei ontem. Então, deve ser uma coisa prática. Então, como vai ser no seu pequeno experimento? Como assim, amor? A ideia de, com o pacto que você está fazendo Não. com. Eu entendi isso, mas o que você quis dizer com, tipo, como que vai ser? O que você vai fazer para chegar lá, para obter, para. Nossa, eu dei maior branco agora. Nossa, eu dei um branco agora. Queria dizer quais são as ações que você vai fazer nesse pequeno experimento. Primeiro, ter as peças prontas, Uhum. prontinhas. Segundo, falar com uma amiga minha que tem uma loja no Porto, que é super turística a loja, e ver se ela topa ter metade das minhas peças lá e ver se vende. E segundo, tentar vender no Etsy. Então, criar uma página profissional no Etsy. Uau. Então, tem várias coisas aí que fazem parte do pequeno experimento. Sim, E terceira coisa, deve ser uma coisa contínua. Então, é algo que se repete com frequência. então toda quarta-feira eu tô fazendo as peças até ficarem prontas. E demora, né? Cada peça demora mais ou menos 2 a 3 semanas pra ficarem prontas. Então, Perfeito. Para você não é um pequeno experimento que você faz todos os dias, mas é semanal. exato. E finalmente, é trackable. Então você precisa poder falar sim ou não. Quando a peça ficar pronta,
É um sim. Uma vez por semana, você pode fazer a pergunta, tipo, essa semana eu fiz o quê? Sim ou não? Exatamente. Você está animada com seu pequeno experimento? Eu tô. Eu acho que vai ser divertido. E o máximo que acontece é eu vou ter um bando de presentes de Natal pra um bando de gente já. Então, tá tudo bem. E se alguém que está escutando Quiser quer comprar. uma peça da Alexia, uma das primeiras peças na história, ela é muito boa. Obrigada, amor. É. O único problema é um cinismo, perfeccionismo nesse pequeno experimento. Sim. Bom, muito obrigado, amor, por ter topado fazer esse pequeno experimento. E você quer adicionar mais alguma coisa antes de encerrar o episódio de hoje? Não? Tudo certo. Então, muito obrigado, Alexia, e até o próximo episódio. Tchau.